Olá pessoal, mais uma vez, professor Benedito, vou fazer uma revisão do pessoal do 7º, 8º e 9º ano da Escola Municipal Maria Aparecida Souza Campos. Essa remessa de aula vocês receberam um texto para interpretação e umas questões com o tema aquecimento global e o conteúdo é educação ambiental, tá? O projeto que eu tenho na escola de educação ambiental. Nós vamos falar um pouquinho sobre o aquecimento global. Eu vou ler as questões primeiro, vocês receberam essa folha. A primeira folha é um texto científico, e a segunda folha é um questionário, com questões de 1 a 10, tá? Então eu vou ler as questões primeiro, depois eu leio o texto e a gente vai discutindo o texto para ficar mais fácil para vocês responderem, ok? A questão número 1, eu estou perguntando, explique o fenômeno do aquecimento global. Tá? Na questão número 2, de acordo com o texto, o problema tem sua origem no ciclo do, aqui é para vocês falarem qual é a origem do aquecimento global, tá? Na verdade é o ciclo de um gás, tá bom? 3. O aquecimento global, causador das mudanças climáticas atuais e futuras, traz uma série de situações que caracterizam vulnerabilidade para as populações. Cite quais áreas estão sofrendo influências desse fenômeno. Lá no texto, quando vocês estiverem lendo, vocês vão perceber que está bem discriminado as áreas que estão sofrendo influência do fenômeno do aquecimento global. Na questão 4, de acordo com o texto, de que forma a biodiversidade será afetada? 5. A agricultura também sofrerá impactos. Cite os possíveis impactos de acordo com o texto causado na agricultura. Questão 6. As mudanças ambientais possíveis, além das já citadas, serão principalmente... O texto vai citar várias mudanças ambientais e também vai citar algumas que poderão acontecer, tá? Questão 7. Cite as consequências das modificações pluviométricas causadas nos regimes hídricos, as mudanças no regime de chuva, de precipitação. Questão 8. Cite os problemas causados pelo fenômeno do aquecimento global no aspecto saúde decorrente das mudanças climáticas. O que o aquecimento global pode interferir na nossa saúde, na saúde das comunidades, na saúde das populações. 9. Para enfrentar estas possibilidades futuras, tornam-se fundamental o planejamento de ações que possam minimizar os impactos. Entre as ações possíveis, podemos citar, aqui vocês citem o que nós podemos fazer. Primeiramente, fazer a nossa parte, né? Questão 10. Alguns itens devem ser contemplados como avaliação de risco, avaliação de custos e um planejamento permanente. Cite o planejamento que será necessário, especialmente na área da saúde. Então agora eu vou ler o texto com vocês, depois eu explico esse esqueminha que eu fiz aqui na lousa, tá bem? Interpretação de texto científico, aquecimento global. O fenômeno do aquecimento global, causado pelo acúmulo excessivo de gases chamado gases do efeito estufa. Gases do efeito estufa, CO, monóxido de carbono, CO2, dióxido de carbono, CH4, gás metano. Esses gases, tá? Depois eu vou explicar certinho o que acontece. O problema tem sua origem no ciclo do carbono no planeta, que vem sendo constantemente acelerado pela atividade antrópica. Lembrando que a atividade antrópica é aquela atividade causada pelo próprio homem. No caso do ciclo do carbono, o que mantém a manutenção do ciclo do carbono e acelera esse ciclo? Queimadas, desmatamento, queima de combustíveis fósseis como gasolina, óleo diesel, além da queimada das florestas, das emissões de metano das grandes hidrelétricas, plantações inundadas como o arroz e grandes rebanhos de gado. A decomposição das fezes do gado gera o gás metano. O aquecimento global, o causador das mudanças climáticas atuais e futuras, traz uma série de situações que caracterizam vulnerabilidade para as populações. Essa vulnerabilidade constatou-se que as mudanças climáticas influirão na biodiversidade, na agricultura,
nas mudanças ambientais, nos regimes hídricos e nas condições de saúde. A biodiversidade será afetada na medida em que as espécies terão que se adaptar a novos regimes climáticos. Usarão da migração para procurar locais mais adequados ou mesmo se extinguirão. Isto causará a perda dos serviços ecossistêmicos, o patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais. Tudo isso trazendo prejuízos à indústria farmacêutica e química. É lógico que se uma espécie vive em determinado ecossistema, esse ecossistema ele tem todas as suas condições bióticas e abióticas modificadas por conta do aquecimento global, essa espécie terá que procurar adaptações que são compatíveis com ela. Se não encontrar essas adaptações, elas podem se extinguir. Por que isso vai causar prejuízo na indústria farmacêutica e química? Porque muito da matéria-prima usada nessas indústrias estão na natureza, nos ecossistemas. A agricultura sofrerá abalos com a mudança do regime de chuvas e modificações no solo, com a perda de produtividade, prejuízos à segurança alimentar e causando migrações e conflitos. O aquecimento global, falando um pouquinho aqui eu desenho o globo terrestre, o termômetro e o Sol. Aquecimento global, aumento da temperatura interna do planeta, tá? Isso modifica, por exemplo, a qualidade do solo e as condições para uma planta alimentícia se desenvolver. Se ela se desenvolve em uma determinada faixa de temperatura e essa temperatura, vamos pegar um exemplo, aumenta muito, essa planta ela não vai ter o seu desenvolvimento completo. Tá certo? As mudanças ambientais possíveis, além das já citadas, serão principalmente o derretimento das calotas polares, com o aumento dos níveis dos oceanos e, consequentemente, perda de regiões costeiras, com prejuízos para a agricultura e o turismo. Os regimes hídricos sofrerão modificações pluviométricas, que, segundo a região, poderão causar estresse hídrico ou enchentes, com evidentes prejuízos em todas as áreas. Tanto o estresse hídrico, a falta de chuva, a falta de água, quanto as enchentes trazem grandes prejuízos. No aspecto saúde, as mudanças climáticas causarão o aumento e a migração de vetores. Vetores são seres vivos que transmitem doenças, como a Aedes aegypti, por exemplo, que é um mosquito que é transmissor do dengue, do chikungunya, do zika. O aumento de epidemias e doenças, a redução da produtividade e o aumento dos gastos com medicamentos e cuidados à saúde. Para enfrentar estas possibilidades futuras, torna-se fundamental o planejamento de ações que possam minimizar os impactos. E entre essas ações possíveis, em primeiro lugar, é necessária a criação de indicadores de impacto e monitoramento, como, por exemplo, a floração das árvores e produção de sementes. Alguns itens devem ser contemplados, como avaliação de riscos, avaliação de custos e um planejamento permanente, especialmente na área da saúde. Será necessário um planejamento a longo prazo, que permita solucionar problemas de nutrição e manter um programa de informação e treinamento de profissionais de saúde, com aperfeiçoamento do controle de vetores e diagnóstico de doença. Então, através desse texto, nós percebemos que o aquecimento global ele mexe com todas as áreas. Aquecimento global. Aqui eu desenhei a atmosfera, o solo. Os raios solares que são emitidos, parte desses raios solares é refletido de volta para o espaço, parte atravessa a atmosfera, chega até a superfície e reflete de novo, atingindo a atmosfera e refletindo de novo. Esse fenômeno aqui, essa condição, nós chamamos de efeito estufa. O efeito estufa, ele é benéfico na sua normalidade. Por quê? Porque ele favorece a temperatura ideal, é ele que gera condições de temperatura ideal para que haja vida no planeta. Se não fosse o efeito estufa, não haveria provavelmente vida no planeta. Por exemplo, se extinguisse o efeito estufa, se não tivesse o efeito estufa, poderia haver uma era glacial, provavelmente. Então, esses raios solares que ficam contidos dentro do planeta é que favorece a condição de vida por favorecer uma temperatura ideal, tá? O que acontece? Quando eu
tem uma quantidade de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, de metano muito grande na atmosfera, parte desses raios que deveriam ser refletidos ficam retidos. Isso faz com que a temperatura interna do planeta aumente, causando sérios prejuízos, como nós acabamos de ver no texto. Tá? Aqui o Sol, né? Um desenho esquemático, um termômetro e o planeta Terra. Tá? Então é uma revisão simplista, bem rápida, para que vocês possam responder com facilidade as questões referentes ao texto. Leiam com atenção o texto e as questões e respondam estas questões de acordo com o texto. Tá? Até mais a todos vocês. Espero que todos estejam bem nesse momento que nós estamos vivendo de isolamento, de distanciamento social por conta do Covid-19. Até mais.